Oi, eu sou o João. Eu sou a Isabela e nós somos o casal normal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a sétima temporada do MasterChef Brasil, o novo formato do programa. Houveram algumas mudanças, né, por conta da pandemia, e algumas foram legais, outras nem tanto assim. E algumas não fizeram, tipo, significado nenhum, né? Que nem o mezanino. Essa é uma mudança que é bem questionadora. Que aumentaram o mezanino, só que Não tem gente lá, né? Vamos ninguém vai ver. ficar lá em cima por enquanto, então não entendi muito ainda. Essa é uma expectativa para ver como eles vão usar aquele espaço, né? Sim, Vamos falar também dos participantes, o que a gente achou de cada um, assim, da participação de cada um no programa, né? sim, que teve alguns que não agradaram muito bem o público, né? E teve alguns que sim. E, enfim, dar a nossa opinião aí sobre o programa que a gente também está assistindo direitinho. Tá, então primeiro vamos falar um pouquinho sobre o que mudou do programa, como ele está no geral. E a primeira coisa de diferente que vimos foram os patrocinadores, né? Que deu uma diferença dos antigos, dos anteriores. Que começou primeiro pelo Carrefour, que não tem mais o patrocinador do Carrefour, né? Eu não sei se o Carrefour tá patrocinando desde da primeira temporada, mas eu sei que já faz bastante tempo, né, que tá patrocinando. Já faz bastante tempo que é o Carrefour. E acho que ninguém esperava, né, que mudasse, assim, essa mudança para esse ano. Não, eu já contava com o Carrefour lá, porque desde que eu me lembre, sempre foi o Carrefour. Não sei antigamente se era outro ou se não tinha, mas minha lembrança, assim, recente sempre foi Carrefour. Então eu achei até um pouquinho diferente não ter o patrocínio deles. Eu também não me lembro se teve outro, mas se vocês lembrarem, coloquem aí nos comentários pra gente saber. Quem tá patrocinando lá o mercado é a Amazon, né? Não sei se é só o mercado, eu tô dizendo mercado porque tava lá no mercado tinha uma placa da Amazon, né? Isso, eu acho que ela é um pouquinho da patrocinadora oficial do programa, junto com a Brastemp, só que ficou muito o foco nela dentro do mercado mesmo. Só que antes de ir pro mercado já apareceu, então acho que ela patrocina realmente o programa todo. O programa no geral, né? Isso, O que mudou também, que foi bem impactante, foi que é um vencedor por programa, né? Que antes isso, era um por por temporada. temporada. Esse novo formato eu não gostei, um por programa, porque perdeu um pouquinho a emoção. Eu achei que perdeu aquela rivalidade, aquela competição que você ia criando ao longo do programa, que você ia gostando de um participante no começo e depois trocava, gostava de outro. Isso é verdade. Perde essa parte da emoção e essa rivalidade, que nem você falou, né? Não dá tempo muito de ter rivalidade entre os participantes. Não, Embora sempre tenha um que é o menos simpático isso. ou o mais irritante, mas não dá pra gente ter aquele ranço do participante, assim, que vai, né, criando no seu É, coração. passa tão rápido assim que não dá pra criar nem antipatia, até que dá por alguns, né? Que Tem eles alguns que conseguem ter essa conseguem, proeza. mas acho que acaba um pouquinho com a parte de competição do programa, porque fica muito vago, fica muito rápido. E o legal mesmo era aquilo, né? Ver a evolução do cozinheiro, essas Isso, coisas que não tem. verdade. Essa parte faz bastante falta. Mas eu vou ser sincera, eu pensei que ia ser mais chato, né? Como a gente assiste todo ano, eu pensei que ia ser mais chato. E eu já tava com uma expectativa, assim, então eu pensei que ia ser mais chato. Tava com uma expectativa lá embaixo. Que a gente viu algumas resenhas e algumas explicações no YouTube, né? De como que ia ser a Sim, temporada. Então eu tava com a expectativa baixa, então por isso que eu me surpreendi. O que eu achei também que mudou muito foi a quantidade de produtos do mercado, disponíveis no mercado, né? Eles não tinham aquela abundância que dá pouca margem para desperdício. O que sim. causou até um atrito, né? Sim, teve a parte do frango, né? Que o menino não ia fazer nada com frango e Meu pegou os frangos Deus. do mercado e ainda não queria dividir. Ficou criando intriga por causa do frango, mas ele nem ia utilizar. No prato dele nem tinha frango. Ele É, colocou lá um frango porque ele quis, mas não tinha. é.
Que o outro ia fazer galinhada e não conseguia E não pegar o conseguiu frango. ter frango para fazer a galinhada. Então ficou. Já foi uma parte no programa aí que deu uma intriga, que deu uma briguinha, que foi bom pro programa, né? Mas mudou um pouquinho o estoque do mercado, que antes tinha uma quantidade, uma variedade maior. Ah, legal. Então agora vamos falar do que a gente achou dos participantes. Foram 8 participantes, são 8 participantes por episódio. E vamos falar no geralzão, assim, o que a gente achou de cada participante. Sim, primeiro vamos falar sobre o mais polêmico. O Ali, né? Isso, o que chegou contando a história dele, falando que ele foi meio que adotado, que ele era rebelde aqui no Brasil, e aí ele foi morar no Canadá. Contou toda a história dele, até ali, beleza. Dava pra aguentar, ele era um participante comum, nada demais. Mas aí depois começou a intriga, assim que entrou no mercado. É que ele já. Bom, eu acho que ele já era um perfil assim, que gostava de chamar atenção, né? Sim, gostava de aparecer um pouquinho mais. É. E aí ele teve. Aí depois ele não sabia fazer nada do prato que ele foi sorteado, né, pra fazer, que era o Isso. caruru. E ele não sabia fazer nada, ele precisou de ajuda, ele não sei o que lá. Isso já me irrita. Eu não gosto do participante que quer que dê tudo na mão dele, que ele quer a receita do outro, sabe? Porque Eu se é acho uma péssimo. competição, não tem essa de ficar pedindo ajuda, né? É. Você tem que se virar sozinho. Eu sou totalmente contra. Eu acho que deveria ser proibido ajudar, porque é o ó. Eu também acho. Aí aconteceu a parte da briga do frango, né? Que ele entrou, pegou todo o frango que tinha no mercado, porque ele mais uma moça ia fazer galinhada. Não, minto. Ele ia fazer o caruru, só que uma moça que entrou com ele ia fazer galinhada. Então ela pegou uma parte que tinha lá de frango e ele pegou a outra. Só que ele não ia fazer a galinhada, Pois né? é. E aí, quando outro menino entrou, porque foram divididos em 2 partes para entrar no mercado, quando outro menino entrou para pegar, não tinha mais frango. E aí ele disse que iria dividir com o outro participante. Nossa, ele foi muito zoado. Se o outro participante pegasse um peixe para ele. Não, e o outro teve que ficar, tipo, implorando, sabe? Tipo, pra ele poder, pra pegar um ingrediente que era fundamental na receita Sim. dele. Então eu achei muito chato, não gostei desse participante. E é minha opinião, desculpa falar assim, mas não, chato. E ainda teve outro fato dele, que quando ele entregou os pratos, os jurados falaram que não estava bom, ele colocou a culpa no outro participante que deu as dicas para ele. Então ele culpou o prato dele de estar ruim pelo outro participante ter dado dica. Que Diz que ajudou. sabotou ele. Ah, ele era zoado. Você Então- é zoado, viu, Ali? Você é zoado. Então ali não deu. Foi o participante que já foi o primeiro a ter ranço no programa, foi o Ali. Foi, ranço do Ali. Vamos falar um pouco da Cecília. A Cecília, ela foi que fez... eu não lembro o que ela fez. Mas ela ficou bem insegura, né? Quando ela tava cozinhando. Ela era muito simpática, muito Sim, engraçada. ela queria fazer a feijoada, só que não caiu pra ela a Ai, eu não feijoada, lembro né? qual Eu era o acho prato que dela. caiu o dela de bode. Isso, estrogobode. Isso. Nossa, eu nunca tinha escutado falar disso na minha vida. Foi uma Isso novidade. mesmo. E aí ela não sabia fazer, ficou toda insegura lá. Sim. Ela era um pouco atrapalhada, meio doidinha. Sim, ela era uma participante. Acho que ela tava muito nervosa, né? Ela ficou meio confusa. Sim. Mas eu gostei bastante dela. Achei ela muito simpática, muito engraçada. Ela era engraçada, o empratamento dela, né, era muito engraçado. Eu morri de rir, parecia um joguinho de Lego, assim. E aí a Paola falou, se você estivesse em casa, você faria esse empratamento? Ela falou, sim, claro! Realmente não é uma coisa que a gente faz em casa, aquele empratamento que ela fez. Parecia quando a gente era criança e tinha pouca mistura, e a nossa mãe colocava só uma sujeirinha assim pra cada um. Mas foi engraçado, então ela deu um toque mais engraçado no programa, Eu o que gostei. valeu a pena. Eu gostei dela, eu acho que se fosse a temporada normal, que você fica, assim, né, uma temporada inteira com participante, ela ia ser uma participante muito legal de assistir, muito engraçada, que ia distrair bem. Aí temos a Silene. Eu gostei da Silene, eu pensei que eu não ia gostar dela, porque ela tinha aquela pose de rica, né, fina. Sim, eu pensei que ela ia ser um pouco antipática, Mas não. Mas não, ela era uma moça, tipo, uma senhora bem classuda, assim, Ela é. educada, fazia as coisas dela. Ela era muito na de dela, boa, né? Assim. Então, eu acho que foi uma participante gostei. bem legal. E se for pra pensar assim em técnica, eu acho que ela deveria ganhar se fosse na parte de técnica e tudo mais, porque ela
cozinha muito bem. Então, eu pensei que ela ia ganhar, na verdade, antes de saber, né, o resultado, eu tava apostando que ela que ia ser a ganhadora. Eu também pensei que ela ia ganhar, fiquei até meio que surpreso que o segundo prato dela não ficou tão bom, mas Pois é. eu apostava nela antes de tudo. Eu gostei bastante dela. Sim, aí vamos falar do Ailton, que foi, Eu gostei dele. sim, eu também gostei. Eu não esperava que ele fosse ganhar, porque eu achei ele, assim, uma pessoa... Ele pareceu um pouco preocupado pra fazer o prato. Acho que ele tava com medo de não ter referência, assim. Porque o grande desafio foi, vai fazer com uma cesta básica. Mas tem que ser um prato Masterchef. Isso. Né? Até a gente combinou, assim, acho que todo mundo que é normal sabe muito bem cozinhar com uma cesta básica. Mas aí você fala assim, tem que ser um prato chique. Aí já quebra as pernas, né? Sim, essa parte de ser um prato chique deu uma insegurança pra ele, assim, nessa parte. Porque ele mesmo falou que ele faz muito lanche, essas coisas, aí ele ficou meio inseguro. Só que ele era muito humilde, de boa, assim, não criou intriga nenhuma, sempre foi muito na dele no programa. Então, tava torcendo por ele, acho que pela parte financeira, assim, eu já falei, eu quero que ele ganhe, né? Eu acho legal isso também. E depois, por tudo que foi acontecendo no programa, assim, por ele ser muito de boa, então eu torci por ele. E caiu a parte da cesta básica, onde ele foi muito bem e ele soube fazer o básico, né? E ele até explicou lá por que ele escolheu a carne e tal. Se emocionou. Se emocionou, então foi uma parte legal. Eu gostei que ele ganhou, sim. Ele não, eu acho que ele não é o mais técnico que tinha ali, mas eu gostei que ele ganhou. Também gostei bastante. E a comida dele parecia muito gostosa, assim, olhando. Porque tem umas, né, que... Jesus, né? Tristeza no coração. A dele, assim, o prato tava... parecia simples, mas parecia que tava muito gostoso, bem temperado. Aquela saladinha de repolho, deu água na boca. Sim. Aí temos a Jéssica também, né? A Jéssica, ela, tipo, apareceu um pouquinho, não chamou tanta atenção... Então ela foi uma participante pra mim que neutra. Neutra. Ela sim, ela era na dela, ela cozinhou até bem. Sim, não foi tipo a péssima. Ela não foi a péssima. Não. Mas também não ficou nem entre os melhores, também não teve nenhuma grande destaque, assim, pra mim. Sim, eu acho que o destaque da Jéssica é que ela é de Osasco, né? E Osasco está em todo lugar do planeta. Osasco é a divisa pra Dark, né? Aonde você estiver vai ter uma plaquinha lá escrito Osasco. Quem for de Osasco, comenta aí. Então vamos para o Saulo. O Saulo, primeira coisa que eu reparei é que ele mexia muito no cabelo, eu já fiquei até preocupada. No começo eu também achei, só que aí depois ele prendeu, parou de mexer no cabelo, então eu gostei do Saulo, eu só achei que ele era muito bonzinho pro meu gosto, eu gosto quando a pessoa é mais, quero ganhar. Sim, mais competitivo. Ele que passou a receita pro Ali e depois o Ali reclamou, falou que tinha sido sabotado. Sim. E em nenhum momento ele passou a receita, porque o Ali não sabia nada, ele deu uma força... E é uma competição, ele nem teria a obrigação de ajudar se ele não quisesse. Mas eu acho que ele ia ser um personagem que, se fosse a temporada completa, ele ia ser meio bobo, assim, de ajudar a galera no começo, mas depois ele ia aprender, né? Sim, e eu acho que ele ia ser um dos personagens cativantes, assim, do programa, que ele era muito de boa, assim, então seria um participante que, se fosse por mais tempo... eu ia gostar que tivesse lá dentro do programa. E eu acho que ele ia se sair bem durante vários desafios. Sim, certeza que ele ia se sair muito bem. Porque ele tinha uma experiência já de fora do Brasil também, né? Então, conhecia, né, ingrediente. Ele já conhecia muito mais do que alguns que estavam lá. Sim, e o Thiago? O Thiago era o músico, né? O que veio da praia, acho que de Itanhaém, né? Não sei de que praia, mas ele era bem simpático também. Eu não achei que ele cozinhava muito bem. Sim, ele foi um participante que me cativou assim no começo lá. Uma pelo negócio do frango, então já me cativou. Sim. E ele era muito de boa, ele quase não falava, ficou na dele lá, não causou intriga. Ele foi muito de boa. O problema mesmo é que ele não tinha, né, qualificação assim técnica para cozinhar. Então, eu acho que um episódio é muito pouco pra gente saber se a pessoa sabe ou não cozinhar. Porque às vezes a pessoa deu azar também, sei lá. Mas ele não pareceu cozinhar tão bem quanto os outros participantes, né?
Eu acho que vai ter uma repescagem aí, É, e né, talvez tal. ele possa voltar. É, mas ele não foi tão bem, né? Ele não se saiu tão bem. Não, eu fiquei até com dó na hora que ele foi levar o prato lá, que o Jacan perguntou pra ele se era ele que cozinhava em casa. Ai, que triste que ele falou Que, da filha dele. que ele falou que sim, que era ele que cozinhava. Aí o Jacan falou que, que triste, né? Que por ele Que dó. ser o cozinheiro. Então eu fiquei meio assim, porque ele era muito simpático. Então, se ele continuasse no programa, eu ia curtir. Eu ia É, achar legal. também achei ele legal, só achei que eu acho que ele ia ser eliminado rápido, Sim, ele né? seria. Ele e mais alguns que estavam nesse primeiro episódio seriam eliminados rápidos. É. E aí a nossa última participante é a Cláudia. A Cláudia Baiana, né? Isso, Ah, ela parecia cozinhar bem, parecia. porque ela fez dois pratos assim que estavam, tipo, É, um ficou entre os melhores, sim, né? que foi o da feijoada, né? Não, o que ficou entre os melhores foi o baião de dois que ela fez lá com creme de Ah, sim, leite. esse mesmo. O da feijoada não ficou ruim. Eu lembro que até eles comentaram que não ficou ruim, só que um dos pratos ela não completou, né? Isso. Ela deixou faltando ingredientes. É, então eu acho que ela cozinhava bem, sim. Sim, ela, se ela continuasse, se fosse um programa com A os temporada mesmos completa. participantes, isso, completo, eu acho que ela se daria bem, porque ela ia ganhando experiência também. Então, ela pra mim foi uma boa cozinheira ali dentro. Também acho. Eu só achei ela um pouco neutra, assim como a gente falou da Jéssica ser um pouco neutra, eu achei que ela também foi. Mas isso também acho que como é um episódio só, não dá muito pra Sim, pessoa não mostrar a personalidade dela, a não ser que ela tenha uma personalidade muito marcante, pro sim. bem ou pro mal, né? Pode ver que poucas pessoas marcaram nesse episódio. Então, eu, sinceramente, acho que poderia ter sido melhor o programa. Pra mim, ficou devendo. É, eu vou esperar um pouco pra falar isso, porque teve um episódio só. Mas eu já posso dizer agora que eu prefiro mil vezes o formato tradicional do programa. Sim, o formato tradicional é bem melhor. Eu Sim, gosto de uma competição, gosto de ver, sim. tipo, o circo pegar fogo ali dentro. E foi meio sem graça, foi morno o programa. Eu entendo os motivos, né? E entendo e apoio os motivos. Acho que, né, se for uma coisa necessária de saúde e tal, não tenho o que falar. Mas talvez, será que era melhor esperar, deixar sem É, esse ano e fazer eu depois? acho que Tipo, poderia ter esperado, colocado um pouquinho mais pro final do ano, não ter apressado já. Quem sabe, quem sabe eles juntam todos os que ganharam cada episódio e façam alguma coisa no final, aí pode ser que fique mais interessante. ia ser legal, é uma boa ideia. Eu acho que não, mas ia ser bem interessante se eles fizessem isso. É, porque agora ficaria como se fosse uma seletiva. É, Todo mundo que fosse ganhando e ia ser bem chegasse. legal. Isso, aí ia ficar legal. Mas do jeito que tá, eu não curti. Você já curtiu e eu não curti. Eu não Então achei. aí. Foi o que eu falei, eu não achei super legal, mas também não achei horrível, sabe? Uhum. É isso. O que eu espero agora para os próximos participantes é que eles sejam. Que seja uma mistura também, né? Os legais e os chatos. Porque os Sim. chatos, eles são chatos, mas eles são necessários. Sim, eles Né? dão um pouquinho de ânimo no programa, dão Sim, aquela. Tem que ter a intriga, né? Tem que tem. ter a emoção, essas coisas. Então, tem que ter um pouquinho de tudo, O né? chato, ele faz parte, né? E é isso. E agora a gente tem que esperar para ver no que vai dar. Eu gostei, sim. Eu acho que poderia ser melhor, como você falou. Mas eu gostei. É, eu não gostei. Eu acho que poderia ser muito melhor, mas vou esperar os próximos episódios e ver o que vai dar, né? Vamos ver se vai melhorar daqui até o final, se vai ter outros desafios melhores. Então, agora é esperar, né? Vamos lá. Tem que esperar. Ah, e eu gostei, vamos acrescentar uma coisa aqui, desculpa, assim, do nada, mas eu gosto muito, você até falou anteriormente, quando ganha uma pessoa que precisa do dinheiro, né? Sim, Porque eu sei que dinheiro todo mundo quer e todo mundo precisa, mas assim, uma pessoa que realmente tem a necessidade, uma pessoa que rala. Então eu amei o ganhador desse primeiro episódio, que aí era um. Como chama? Entregador de aplicativo. Achei maravilhoso sim. ele ganhar. Espero que ele abra aí
a lanchonete que ele falou. Eu gostei dele ganhar e ele fez, os pratos estavam ok, estavam corretos, então não foi só porque ele não tinha dinheiro. Não. Ele fez o que o programa pediu. Sim. Então eu achei ok, gostei dele ter ganhado mesmo. E vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios aí do programa. E semana que vem a gente posta sobre o segundo episódio do MasterChef Brasil. É isso aí, inscreva-se no canal, deixe seu like, comenta aí embaixo e até a próxima. Isso, meu nome é João, deixe sua opinião sobre o programa e até o próximo episódio. Até mais, tchau! Tchau!